Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bom dia. Eu gostaria de pedir à igreja que colocasse de pé e abrisse suas Bíblias no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do verso 13 ao 20, nós vamos estar lendo. E, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com a igreja, mais um domingo de louvor e adoração ao Senhor. E agradecer também a pessoa do pastor Ivanor, muito obrigado pela confiança, pela vida das irmãs Uchi e Fabiana, que me fizeram um convite para estar aqui hoje, me senti honrada. Muito obrigada. Encontraram Marcos 4:13. Aleluia. E nós vamos ler a palavra do Senhor. E disse-lhes, Jesus dizendo, né? E disse-lhes, a vós, versos 13. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? E, consequentemente, a igreja? A palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre telhados e ouvindo a palavra, logo com prazer recebem. Mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Muito obrigada. Pode sentar. Nós louvamos, né? Fala a Deus, fala, Senhor, toca-nos com brasa viva do altar. Mas desde o início o Senhor está falando. Aleluia! Desde o início o Senhor está confirmando tudo aquilo que Ele está falando, que tem falado com a igreja, o que Ele vai falar para a igreja. Aleluia. A irmã, ela, quando leu o versículo de Isaías e ela ministrou aqui, eu falei, Senhor, o que vai falar mais? O que tem para dizer? E ela disse em Isaías, né? Jeremias 17, ela falou assim no versículo 8, porque ele será como árvore plantada junto às águas que estendem suas raízes para o ribeiro. E no receio, quando vem o calor, eu vou ler aqui, gente, é melhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Aleluia! Essa é a palavra que Deus tem para nós essa manhã. Glória a Deus! Sejam frutíferos, sejam árvores frutíferas. E é isso que nós acabamos de ler. Jesus, no início do capítulo 4, Jesus ele vai falar sobre a parábola do semeador. E ele está junto ao mar, desculpa a voz, viu? E ele está junto ao mar da Galileia e junta-se a ele uma grande multidão. E Jesus ele vai ensinar a parábola do semeador para aquela grande multidão. E aquela grande multidão eram variados tipos de pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. Ali tinham pescadores, ali tinham comerciantes, agricultores, ali tinham pecadores, prostitutas, mas também no meio da multidão haviam os religiosos, os doutores da lei, aqueles fariseus, homens que buscavam encontrar em Jesus uma falha, um deslize, uma falta para levar Jesus até a morte. Estava no meio da multidão. Mas percebam que Jesus ele não faz uma separação. Ele vai falar para todos daquela multidão.
Jesus ele não fala assim, olha, segunda, quarta e sexta eu vou falar com os pescadores, agricultores, com os pecadores. Terça e quinta, não. Terça e quinta eu tenho que melhorar o meu discurso, porque eu vou falar com doutores, vou falar com religiosos. Então eu vou ter que falar de uma forma mais douta, de uma forma mais acadêmica. Jesus faz isso? Não. Jesus ele fala para todos. E ele encerra esse ensinamento dizendo o seguinte, no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele fala para todos. É o que nós cantamos. Fala Deus, fala Deus. E ele fala. Para todos que querem ouvir, para todos que buscam ouvir, aprender e conhecer mais de Jesus, ele vai continuar falando. Glória a Deus. E Jesus, ele está falando aqui com essa multidão junto ao mar da Galileia. Só que nós acabamos de ler a explicação desse capítulo. A explicação desse capítulo. E por que é que Jesus ele vai dar a explicação desse capítulo? Porque houve uma indagação dos discípulos em relação a essa parábola. Eles não entenderam essa parábola. E é por isso que Jesus inicia o versículo 13 dizendo: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis as outras? Jesus ele dá aqui um puxãozinho de orelha nos discípulos. Jesus ele dá aqui, uma apertada nos discípulos. Olha, é importante que vocês entendam essa parábola. É de suma importância que você entenda o que eu estou falando, o que eu estou ensinando através dessa parábola. Mas Jesus ele também não só explica a parábola para os discípulos, porque os discípulos foram até Jesus perguntar a Jesus o que significava aquela parábola, e alguns também do meio da multidão vai junto com os discípulos interrogar Jesus, perguntar a Jesus, e ele explica e também diz quem são essas pessoas que Jesus está, quer dizer, o motivo pelo qual ele está falando por parábolas. E ele diz assim, no verso 10 diz assim: e quando achou-se só, estava junto dele os 12 discípulos, e interrogaram acerca da parábola. Então Jesus vai explicar. E por que é que Jesus está falando sobre parábolas? Porque antes, Jesus ele tinha um discurso direto. Jesus ele ensinava através de sermões. Só que agora a abordagem de Jesus é outra. Jesus ele vai mudar o seu método de ensino e ele agora passa a ensinar por parábolas. E ele explica por quê. Ele diz assim, versículo 11: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Gente, vai intercedendo, porque a garganta está para fora. Eu fiz inalação a semana toda. Então Jesus vai dizer que para nós é revelado o reino de Deus. Aleluia. Os mistérios profundos do reino de Deus é revelado a nós. Todos aqueles que desejam, que almejam aprender e conhecer mais de Jesus, é revelado o reino de Deus. A doutrina do céu é revelada a nós. E Jesus esconde de quem? Daqueles que têm um coração duro. Daquele que se afasta de Jesus. Daquele que não quer compromisso com Jesus. Daquele que vai ali no meio da multidão, mas não quer nada com Jesus. Jesus no versículo, em João 6:26, olha o que Jesus vai dizer da multidão. João 6:26. Obrigada. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas, leiam comigo, mas é Jesus dizendo quem é a multidão. Jesus conhecia cada pessoa daquela multidão. Jesus olhava para cada um daquela multidão e fazia um raio-x. Eu lendo essa passagem, eu me lembrei no aeroporto, quando a gente vai viajar, não é assim? Aí agora é uma exigência, você tem que passar naquela maquininha, né? Mãos para os altos. Aí você
tem que passar ali. Jesus não precisa disso, ele vai olhar simplesmente, ele vai orar através de você. Aleluia. Ele vai olhar como está o seu coração. Ele nos conhece, ele olha e já dá um raio-x. Glória a Deus. Aleluia. É o que Jesus faz com aquela multidão. Jesus olha assim, analisa qualquer, faz uma leitura da multidão e ele Oh, fala. glória. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E ele diz, vocês, a maioria, ó, eu faço sinais, maravilhas e vocês não estão nem aí. Jesus curava, Jesus dava vista a cego, Jesus fazia surdo ouvir, Jesus levantava paralítico, Jesus ressuscitava mortos e a multidão queria o quê? Comida. Lá no Brasil, nas igrejas é assim, a gente fazia festa, a igreja ó, bombava lá no Brasil, viu gente? Lá no Brasil, as igrejas no Brasil é assim. Tu anuncia a festa na igreja e a igreja lota, fica sem gente. Porque só vai o quê? Atrás de comida. Depois aquele povo todo que aparece visitando, some, parece ninja. Explode, some, que tu não vê nunca mais. Só no próximo ano, quando tem mais festa, é que eles vão. É assim que é. É a multidão. São pessoas no meio da multidão, mas Jesus conhece a todos. Mas Jesus, assim como a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Jesus também não faz. Porque a cada... No final dessa ministração, Jesus ele diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ele está falando para todo mundo. Não é verdade? Ele está falando para todo mundo. E aí ele já, falamos que ele explica, né, a parábola já é bem conhecida, e ele começa dizendo que a semente que cai junto ao caminho são aqueles que não cuidam da palavra. São pessoas que que negligenciam a palavra. São pessoas que não cuidam do valor que tem a palavra de Deus. Eu comparo a uma pessoa que tem a oportunidade, a chance de comprar um Rolex. Chega dentro do metrô, pega o Rolex, bota do lado no banco e começa a olhar suas mensagens no celular. Chegou a hora de descer, ele simplesmente desce e esquece o Rolex lá no dentro do trem. É assim que é uma pessoa que está fora do caminho de Jesus. E ele diz que em João 4:14-6, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Não adianta eu estar ao lado de Jesus. Não adianta eu estar à margem. Eu tenho que estar no caminho. Eu tenho que estar no meio, junto com Jesus. Porque aí eu vou ter um caminho de vida, um caminho de luz, um caminho de paz. Aleluia. E de sorte que as sementes que caem em pedregais são aquelas pessoas que ouvindo se alegram com facilidade. Mas na primeira dificuldade, na primeira tribulação, elas se afastam da igreja. Conhece pessoas assim? Eu conheço. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que dentro da igreja, às vezes passou e você não cumprimentou por algum motivo, ela já fica triste, aborrecida e vai embora. Eu já encontrei com pessoas assim. Falei, querida, há quanto tempo não te vejo? Ah, não volto mais lá não. Isso aí, uns anos atrás. Não fui muito bem recebida. Como assim? Aleluia. Caiu em pedregais. Cresceu muito rápido, mas veio o sol, queimou. Não tem superfície, é superficial. Não tem raiz. Aleluia. E ele fala que a terceira são as sementes que caíram em espinhos. Aleluia. E aí, quando eu estava lendo essa aqui, me veio aquela passagem de Marcos, do jovem rico. Bota para mim, por favor, Marcos 10:17. Um jovem rico que vai até Jesus. Jesus está falando de riquezas, que espinhos é assim, é quando a semente é lançada em espinhos, vem as riquezas, as coisas do mundo e abafam a palavra. Então esse jovem rico vai até Jesus e ele diz, mestre, bom mestre, como eu faço para herdar o reino do céu, herdar a vida eterna? Aí Jesus está conhecendo-lhe o coração, Jesus já fez um raio-x dele, fez uma leitura, conhecendo ele, disse, por que me
chama de bom? Bom é Deus. E ele disse, tá bom, você quer herdar a vida eterna? Então, faça os mandamentos. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem estufou o peitoral. Ah, Jesus, isso aí eu faço. Eu sou o cara, Jesus. Isso aí eu já faço. Aí Jesus, tá certo. Então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e investe nas bolsas. Jesus fala isso? Dá aos pobres. E aí ele vai herdar o reino do céu, a vida eterna? Não. Porque Jesus diz, vai, distribua aos pobres, vem e siga-me. É o que Jesus está falando. Vai, vende tudo e depois volta e caminha comigo. Mas ele tinha o coração preso nas riquezas e nas coisas deste mundo. Ele fica triste e se afasta de Jesus. Essas são as sementes caídas em meio a espinhos. Mas tem a terra boa. Oh, glória. Oh, glória. Se você está aqui hoje, você é terra boa. Se você está aqui hoje, você é árvore plantada junto a ribeiros. Aleluia. Glória a Deus. E a terra boa está no versículo 20, que nós já lemos. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto a 1, outro a 30, outro a 60 e outro a 100. É aquele que ouve a palavra e guarda a palavra e abraça a palavra. É o Salmo 119, 11. O salmista diz, escondi a sua palavra, Salmo 119, 11. Escondi a sua palavra meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Esse é a terra boa. É aquele que ouve, recebe, guarda, abraça e acolhe a palavra de Deus. Aleluia. E para esses que recebem, guardam, escondem a palavra, é dado saber, conhecer as coisas espirituais e profundas do reino de Deus. Amém. Mas eu fiquei como os discípulos, sem entender essa parábola. Falei, Jesus, mas todo mundo conhece. É uma palavra conhecida, todo mundo já ouviu, todo mundo já até pregou, algumas tiveram oportunidades. Porque se eu fizer uma enquete aqui, vocês vão ficar surpresos. Quem já leu essa parábola? A parábola do semeador? Levanta a mão. Olha que beleza. Quem já ouviu essa parábola do semeador? Levanta a mão. Olha aí, tá vendo? Então você já leu, você já ouviu, você já assistiu em filmes, você já ouviu em músicas, já é peça de teatro, jogral na igreja. É uma palavra muitíssimo conhecida. Por quê? Porque é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas. E aí a gente volta e entende por que é que os discípulos não entenderam. Por quê? Porque essa é a primeira parábola de Jesus. Por isso os discípulos não entenderam. Então é compreensível que a primeira vez que ele vai ouvir a parábola, eles não entendam. Porque é a primeira vez que Jesus está ensinando por parábolas. E eu fiquei assim, falei, poxa, eles não tinham a oportunidade que nós temos hoje de comparar essa parábola em 3 dos 4 evangelhos. Porque você encontra essa parábola no livro de Mateus, capítulo 13. Você encontra em Marcos 4, que acabamos de ler. Você vai encontrar também em Lucas 8. Então, nós temos a possibilidade de fazer comparações, de extrair mais coisas, se utilizando da leitura dos 3 evangelhos. Foi o que eu fiz. Mas eu falei, Senhor, eu quero mais. A tua palavra nos dá a oportunidade de conhecer e seguir, em conhecer e aprendendo. Eu quero mais. E o Senhor me deu. E agora eu quero começar a pregar. E agora eu vou entregar o que Deus me deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
As irmãs pediram fogo, minha garganta aqui obediente está pegando fogo. Amém. Então Jesus, ele está junto ao mar da Galileia. E para a gente ter uma ideia exatamente de onde Jesus estava, eu queria que você abrisse comigo o Mateus 13, capítulo 1. Mateus 13, verso 1. Também a parábola do semeador, viu? Nós vamos falar somente da parábola do semeador. Olha lá. Jesus estava onde? Antes de ir para junto do mar. Vamos ler junto? E tendo... Jesus, saindo da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Jesus estava em casa antes de ir para o junto do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, né, gente? A gente sabe, é um lago. Mas a Bíblia o tempo inteiro está dizendo que é mar, então vamos seguir como um mar. Mas é um lago de águas doces. Amém? Então Jesus estava onde? Em casa. Jesus estava em casa. E saindo Jesus precisou de movimento. Porque se eu estou aqui, eu passo para cá, eu me movimentei. Aleluia. Eu saí daqui e vim para cá. Então Jesus sai de casa para falar com uma multidão. Porque dentro de casa, entendo eu, que não cabe uma multidão. Não é verdade? Dentro da casa de Jesus não ia caber uma multidão. Quem teve domingo passado aqui na igreja? Eu vi. Gente, coisa linda. A igreja estava cheia. Jesus está mandando um povo forte, desejando ouvir a palavra. E está vindo para o lugar certo. É aqui mesmo. Amém? Glória a Deus. Aqui tem comida, tem bebida. É com fartura e abundância. Aleluia. E a igreja estava cheia. Glória a Deus por isso. E teve aquela dança das cadeiras, né? O irmão Ítalo, uma bênção. Sempre ali, movido, agitado. Pega a cadeira, bota aqui, bota lá a cadeira. Arrumou-se tudo. O fim deu tudo certo. Porque na Bíblia também está escrito que o melhor é o fim das coisas do que as no começo. Amém? Então o fim deu tudo certo. Ficaram alguns de pé, mas assentou-se todos. Glória a Deus. Então imagine vocês. Um domingo aí. Chega aqui uma grande multidão. O irmão, como é o nome dele? Marvin. Traz uma grande multidão para a igreja. O irmão Marvin, ele é evangelista. Traz uma grande multidão para a igreja. Aí o pastor tem duas opções. Ou o pastor cancela o culto. O pastor cancela o culto. Não. Ou o pastor faz o seguinte. Os de casa vão lá para fora. Porque hoje o culto vai ser lá fora. Quem concorda comigo que o pastor iria usar essa atitude? Então, todo mundo de dentro, de casa, vamos lá para fora, porque o irmão Marvin trouxe uma grande multidão para a igreja. Ô, glória! Então o pastor vai fazer o quê? Vai levar os de casa lá para fora. Não é verdade? Glória a Deus. Então, dentro de casa, eu entendo que o Jesus ensina os discípulos. Porque dentro da casa de Jesus não cabe uma multidão. Assim como a igreja, quando vem muita gente, não vai comportar uma grande multidão aqui dentro. Então os que estão de casa vão ter que ir lá para fora, para junto com a multidão ouvir. Mas isso não significa que o pastor não tenha ensinado dentro de casa, amém? Então Jesus, dentro de casa, ensina o quê? Os seus discípulos. Ele vai ensinar, mais próximo, mais junto, mais uma abordagem mais pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele vai ensinar em casa, os discípulos, para depois sair e lá fora falar com uma multidão. Aleluia. Mas começa tudo dentro de casa. Começa tudo dentro De casa. Começa tudo dentro de casa. O preparo para lá fora falar com uma multidão começa dentro de casa. Glória a Deus. Então, em casa, Jesus ele vai ensinar os discípulos. Em casa, Jesus vai instruir os seus discípulos. E os discípulos em casa vão adquirir o quê? Conhecimento. Para depois
sair e lá fora falar com uma multidão. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Começa dentro de casa. E Jesus dentro de casa ensinou os discípulos e vão embora para a praia, vão embora para o lago. Jesus saindo de casa, foi para junto do mar da Galileia, ajuntou-se a ele uma grande e numerosa multidão. E aí, olha o que nós vamos ler agora, Marcos 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar da Galileia. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. 4:1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão. Isso me chamou a atenção. E outra vez começou Jesus a ensinar. Eu fiquei, gente, como assim? Porque eu tenho muita pergunta. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, que eu vou estudar, eu me faço muitas perguntas. Mesmo. E isso é bom. Isso é bom, você ter curiosidade em querer saber mais, em querer perguntar mais. E eu fui procurar saber o significado dessa expressão. E outra vez começou Jesus a ensinar junto ao mar. E sabe o que significa? Indica que Jesus, ele repetidamente ensinava. Que Jesus continuamente estava ensinando. Que Jesus insistentemente ensinava. Para Jesus não tinha tempo. Para Jesus não tinha lugar. Para Jesus não tinha hora. Ele aproveitava todas as oportunidades para estar ensinando. Por isso que ele insistentemente, repetidamente, continuamente, ele ensinava. Aleluia. Glória a Deus. E aí, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco. Outra questão que me deixou de sorte. Falei, como assim de sorte? Nós estamos falando de Jesus. Como é que Jesus vai contar com a sorte para pregar para uma multidão? E eu falei, não, isso está errado, não pode ser. Jesus é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, conhecedor de todas as coisas. Aleluia. Como é que Jesus vai contar com a sorte? Isso não combina com Jesus. E ali, eu fui saber, como eu já falei, Jesus ele começou a ensinar dentro de casa. Glória a Deus. Marcos 3:9, olha só. Vocês podem ler para mim, por favor, que eu estou garganta já? Olha o que está escrito. E ele disse aos seus discípulos que estivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o cobrisse. Dentro de casa é isso, viu, gente? Não foi lá junto do lar, não. Foi dentro de casa. É dentro de casa que Jesus ensina, é dentro de casa que Jesus instrui, é dentro de casa que eles adquirem conhecimento. Então, foi dentro de casa, ensinando os discípulos a fazerem planos, a serem organizados para fazer a obra. Aleluia. Não é de qualquer maneira. E Jesus está dizendo, olha, começa dentro de casa. Glória a Deus. É dentro de casa. E ele fala, ó, prepara um barquinho, deixe sempre em stand-by, porque quando eu chegar na praia, vai ter uma galera lá me esperando. Aleluia. Então você já fique ligado, hein? Não quero ser pego de surpresa. Isso é dentro de casa, aprendendo. É dentro de casa, ensinando, instruindo. É na escola bíblica que a gente vem, aprende, adquire conhecimento, é instruído para depois sair e lá fora falar com uma multidão. Aleluia. É no culto de doutrina, onde nós lemos, e aí a gente adquire conhecimento, aprende, é instruído para depois sair e lá fora falar com uma multidão. É no culto de sexta-feira, onde as espadas aqui são afiadas, onde a gente aprende, onde a gente é instruído, se renova, fortalece para depois
sair e lá fora falar com uma multidão. Glória a Deus. É no culto de domingo, louvor e adoração, onde nós viemos aqui para louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor, a vida que temos, o ar que respiramos, aleluia. Oh, glória! E quando você louva a Deus, quando você chega até a Deus em oração, em louvor e adoração, Deus fala assim, não dá para despedir ninguém de mãos vazias. Aleluia. Glória a Jesus. Quem vem adorar a Deus, quem vem glorificar a Deus, ele não despede de mãos vazias. Glória a Deus. Aleluia. Não despede de mãos vazias. Então você vem, adora, louva e o Senhor te enche para você sair e lá fora falar com uma multidão. Tem que estar preparado. E é dentro de casa que ensina. É dentro de casa que se instrui. É dentro de casa que adquire conhecimento. Aleluia. Então Jesus dentro de casa começa a ensinar os seus discípulos. Olha, vamos fazer assim, vamos planejar. Deixa preparado um barquinho, tá? Porque sabe como é que é? Vai ter muita gente. Então quando eu chegar lá e juntar muita gente, tenha sempre stand-by lá um barquinho. E os discípulos obedientes ouviram e obedeceram. E já tinha um barquinho preparado para Jesus. Porque diz assim, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Gente, outra coisa que já me deixou... Eu pergunto demais. E se você pergunta, Deus responde. Aleluia. E eu fiquei, mas por que Jesus sentou? Poderia ter ficado em pé? Eu estou em pé. Eu não poderia me sentar? Você não poderia estar em pé? Por que Jesus sentou? E eu fiquei com essa indagação. Eu falei, se tiver alguma coisa para extrair, Senhor, se for algo edificante, se tiver alguma coisa escondida aqui, porque cada palavra de Deus aqui na Bíblia, ela contém um tesouro escondido. E é só a gente, garimpar, buscar, que a gente encontra tesouros escondidos dentro da palavra de Deus. É fonte de tesouros, é uma fonte de vida. E aí Jesus sentou-se no barco. Igreja, prepara para dar o glória. Cadê o meu papel? Eu anotei, porque é muita coisa, não anotei. Espera aí. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Oh, glória. Cadê meu papel, Jesus? Ih, tá lá na minha bolsa. A minha irmã acho que vai me ajudar. Aleluia. Aleluia. Glória É a umas Deus. folhas escritas. Mas o ato de Jesus entrar no barco e sentar-se, ele estava se apresentando. Obrigada, Flor. Aleluia. Olha, eu tô aqui falando sem ver nada. Eu escrevi tudo, tô vendo nada. O ato de Jesus entrar no barco e sentar-se, Jesus ele estava se apresentando. Agora imagine Jesus no meio da multidão. Peraí, gente, dá licença aí, sai. É muita gente. Sai. Peraí. Sai. Dá para imaginar Jesus assim? Dá para imaginar, igreja? Não, porque Jesus ele é doce. Jesus ele é meigo. Jesus ele é suave. Aleluia. Jesus não tem pressa. Aleluia. E ele vai caminhando para o barco. E Jesus vai e se assenta no barco. E ao sentar-se no barco, Jesus ele não começa a falar disparadamente. Não. Jesus entra no barco e assenta-se no barco e ele olha para cada um daquela multidão. Ele contempla cada um daquela multidão. E olha o que eu descobri. O simples fato de Jesus sentar-se no barco, Jesus ele está ensinando. Não, o ato de Jesus sentar-se para ensinar significa que ele assumia uma postura de autoridade. E autoridade que era o modo como os mestres rabinos judeus ensinavam na época, demonstrando sua liderança, sabedoria, ao se posicionar em nível superior para instruir a multidão e os seus discípulos, estabelecendo-se uma figura de ensino com poder e conhecimento.
conhecimento. Aleluia. Glória a Jesus sentou e ele já está falando, eu tenho autoridade. Deus. Glória a Deus. Eu tenho todo o poder. Glória a Jesus. Todo o conhecimento está dado a mim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho o controle de Aleluia. todas as coisas. Louvado seja o Jesus, seu ele nome. não abriu a boca. Jesus calado está dizendo, eu tenho autoridade. Eu tenho o poder. Aleluia. E em minhas mãos está todo o poder. Eu tenho todo o conhecimento. Aleluia. Jesus não falou nada. Só sentou. E ele já está mandando já um recado. Já está falando para todo mundo. Eu tenho autoridade. Jesus não falou nada. Eu sou conhecedor de todas as coisas. E todas as coisas estão sobre o meu domínio. Porque eu tenho poder. Aleluia. Jesus não falou nada. E aí depois que Jesus senta, se apresenta, aí ele começa a ensinar aquela multidão. Aleluia. E aí eu falei, Senhor, como pode? Quantas vezes eu já louvei a Deus falando, e Jesus levanta do seu trono para socorrer, e Jesus levanta do trono para livrar. Quantas vezes eu também já não orei assim, Senhor, levanta do seu trono e vai à frente. E esse versículo aqui me ensinou a mudar de oração, a mudar meu pensamento. Jesus não precisa falar nada para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Jesus não precisa se levantar do trono para dizer que Ele tem toda a autoridade. É, meu Deus. Aleluia! Não precisa, Ele é Deus. Glória a Jesus. Falando, não falando, em pé, sentado, Ele tem todo o poder. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. E ele ali, falando com aquela multidão, sentou-se, apresentou-se e contou a parábola do semeador. E ele vai contar a história, o dia desse trabalhador, que é o semeador. E ele diz, e saiu o semeador a semear. Cada um de nós que tem a oportunidade de estar aqui com o microfone, que é a oportunidade que eu estou tendo, de estar falando de Deus, pregando a palavra, nós somos como para Deus um semeador. Todo aquele que prega, que ensina, é um semeador. E a palavra, e a semente significa a palavra. Aleluia. Semear a palavra. É não fazer distinção de pessoas. Às vezes a gente fica pensando, não, aquele ali eu acho que não vai ouvir. Não, é para todo mundo. Quem vai dar o crescimento é Deus. É Deus que vai dar o crescimento. Teve até uma discussãozinha entre os irmãos lá de Corinto, se eu não me engano, que uns estavam estavam do lado de Apolo, uns preferiam Apolo, outros preferiam Paulo, outros Pedro. Aí ele falou assim, olha, um rega, um planta, o outro Rega e Deus dá o crescimento. um planta, o outro rega, e quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Aqui está um evangelista, irmão Marvin. Ele prega a palavra. Ele ensina as verdades do reino de Deus a todos, a quem precisa de ouvir. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Ele só é o semeador. Ele só é o semeador. É a pessoa que Deus está usando para levar a semente da palavra de Deus. Glória a As Deus. boas novas de Aleluia. Cristo. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas, igrejas. Nós temos ouvido tudo que está acontecendo, nós temos visto em jornais, televisão, é tanta coisa ruim que tem acontecido, mas a gente tem que entender também que isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso é misto e que aconteça, porque se não acontecer, Deus é mentiroso e Deus não é mentiroso. Então tudo isso está acontecendo porque está na Bíblia e nós sabemos disso, não é verdade? Então, eu queria também falar com a igreja, que foi uma palavra que, apesar de ser um culto de mulheres, eu falei, Senhor, como
encontro de mulheres, palavra do semeador, como assim? Mas eu ouvi uma voz tão grande dentro do meu quarto, que encheu o meu quarto e disse para mim, Marcos 4:13. Aleluia. Uma voz no meu quarto, gente. Ela encheu o meu quarto e eu não tive medo. Por que que eu ouvi a voz? Porque eu pedi para ouvir. Eu orei, eu falei, fala, Deus. Fala-me, Senhor. E o Senhor me ouviu e o Senhor me respondeu. Glória a Jesus. Mas eu falei, mas eu quero uma confirmação. Eu quero confirmação. Jesus fala de novo. Aí a cereja do bolo veio com a irmã Uchi. Quando ela falou assim, olha, nós vamos louvar domingo o hino 127. Aí eu, já esquecida do hino 127, fui lá olhar e vi. Aí Deus está aqui falando que o profeta se aproximando. Não, o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo estão chorando. Aleluia. Sem da salvação participar. Então Deus está falando com cada um de nós nessa manhã. As almas lá fora estão esperando por nós. As almas lá fora estão esperando para ouvir de nós. Palavras de vida, palavras de força, palavras de renovação. Aleluia! O Senhor, Ele está contando comigo e com você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor está falando desde o começo. Falando de árvore plantada junto a ribeiros. Eu falei, Jesus, essa árvore, para crescer e ser frondosa, ela foi semeada. Glória a Deus. Então, seja uma árvore frutífera, frondosa, na obra do Senhor. E aí ele continua falando, o profeta de Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-se útil para o seu Senhor. Então tem que ser queimado, tem que ser corajoso para fazer essa obra, aleluia. Breve os trabalhos, o 4, breve os trabalhos serão findos, vai acabar. Então nós temos que fazer enquanto é dia. Enquanto é dia, temos que trabalhar. Enquanto é dia, temos que pregar. Enquanto é dia, temos que anunciar a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus, porque vai vir a noite. E a noite vai ficar difícil, vai ficar inviável trabalhar. Em breve os trabalhos serão findos. As bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará. E esta glória... eu também espero alcançar. Glória a Deus. Eu sei que é difícil chegar e falar de Jesus para as pessoas, principalmente aqui na Alemanha, é bem difícil. É muito difícil fazer essa obra aqui. Mas o Senhor nos dá estratégia. Peça a Deus estratégia e Ele vai te dar a estratégia de como você vai alcançar essas vidas. Eu não tenho essa abordagem de chegar e falar de Jesus e não tenho. Mas eu sei que há um mandamento para a igreja. Ide, forte. Pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Esse é o ide. Mas eu falei, Senhor, mas eu não consigo. Eu não tenho essa coragem, essa ousadia de chegar e falar. Eu não tenho. Mas como é que eu vou fazer? Eu sei que eu preciso. E Deus dá. E Deus me deu uma estratégia. Vocês não têm ideia. Eu estava aqui pensando, né? E como eu iria falar isso, porque às vezes isso pode travar você. Ah, mas eu não faço porque eu não consigo. Beleza. Então peça a Deus uma estratégia e Ele vai te dar. E eu pedi essa estratégia a Deus. E eu estava tentando me lembrar de alguma situação. E a minha irmã me ligou e falou, Rosângela, eu encontrei uma brasileira que ela te conhece, diz que te conhece. E falou o nome, eu falei, olha, tô lembrada não. Mas ela disse que te conhece. Eu falei, é mesmo? Ela falou que em 2008 você falou de Jesus para ela dentro de uma loja de roupas. Pois é. Eu não me lembro, com certeza, eu não fui até ela falar de Jesus. Mas eu orei ao Senhor, Ele me deu uma estratégia. Eu falei, Jesus, aquele que o Senhor mandar, eu não lanço fora.
Eu não lanço fora. Aleluia. E ela falou, Rosângela, em 2008, ela falou que lembra de você. Você falou de Jesus para ela. Aleluia. Peça estratégia. Eu estava diante de uma loja, olhando umas roupas, porque meninas gostam de roupa, amém? A gente gosta. E a gente fica olhando, a gente não compra, mas a gente gosta. E tinha uma moça alemã muito bonita, simpática do meu lado, e ela me acompanhando. E eu tô olhando ela também. Eu falei, ela tá querendo a mesma coisa que eu. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, sorri. E ela disse, o que está escrito na sua blusa? Aí eu, Deus é amor. Aí ela, ai, que lindo! Deus é amor? Em qual idioma? E eu disse, em português. Aí ela, em português, você conhece alguma palavra em português? Ela disse, não. Eu falei, então agora conhece. Deus é amor. Quer mais? Jesus te ama e eu também. Aleluia. Aí ela ficou rindo, falou, é mesmo? Eu falei, pois é. Aí eu sempre andava, agora eu não tenho, tá, pastor, mas eu preciso. Dos cartões da igreja, com endereço, site, e-mail, eu andava sempre com isso. Era a minha arma de evangelismo, o endereço da igreja, até hoje eu faço. Aí eu falei, então aqui toma, vamos conversar mais, que eu ouvi mais em português, lá tem muitos brasileiros, você gosta? Gosto. Eu falei, então, domingo, o culto começa essa hora, tu vai me encontrar lá. Ela, tá bom. Ela veio? Não, mas a palavra foi falada, aleluia. A semente foi semeada. Aleluia. Peça a Deus estratégia. Meu vestido. Fui para a igreja com o vestido. E aí, terminando o culto com a irmã, era um culto de ceia, eu e a irmã, eu esqueci, Luzia, irmã Luzia, ela era uma das tradutoras lá da nossa igreja. Um amor de pessoa. E nós saímos juntas conversando. E na estação, em Schönhausen, a gente conversando em português, tinham três brasileiros, 2 homens e uma mulher. E eles nos interromperam, porque brasileiro é assim, né? A gente escuta português fora do Brasil. Oi, tudo bom? É brasileiro? Aí eu sou. E aí ele, vocês são brasileiras? E eu disse, não, só eu sou brasileira. Ela é angolana. Aí ele, tá, e de qual lugar do Brasil você é? Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro. Então ele perguntou pra mim, você é fluminense ou carioca? Eu falei, agora deu ruim, tem que pensar. Não sei. Aí ele, então já sei, tu é fluminense, eu vou chegar lá, tá, gente, no evangelismo. Ele, então você é fluminense? Eu falei, nada, que isso, eu sou botafoguense, meu filho, que isso, sou crente. Time de crente é botafoguense, desculpa os flamenguistas aí. Ainda bem que o André não tá aqui. Então eu falei pra ele, não, eu sou Botafogo. Aí ele, Botafogo, e por que é que você está vestido de preto e vermelho? Eu tava com vestido vermelho, não era um vermelho, era um bordô, um vermelho queimado, sabe? Como? Desculpa? Odazô, homenagem a Angola, Odazô. E aí ele falou, mas por que é que você está vestida de preto e vermelho? Eu falei, opa, eu posso explicar. Não lanço fora. Eu posso explicar, porque eu estava vindo de um culto de Santa Ceia, onde o culto foi maravilhoso. E eu, para homenagear o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, fui de vermelho. Para ser grata a Jesus. Aí o homem ficou assim, Eu falei, por isso que eu estou de vermelho. Não é porque eu sou Flamengo, não, meu Deus me livre. Não, porque eu estou homenageando Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Você mora aqui em Berlim? Não, estou de passagem. Eu falei, então aqui, na oportunidade que você tiver, toma, cartão da igreja. Vamos para a igreja. Estratégia. Não consegue chegar de frente igual Marvin? Peça a estratégia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu não vou contar aqui, a Andrea sabe, a irmã Janaína sabe. Gente, eu sou abordada na rua por causa do meu cabelo. E eu prego Jesus. Eu sou abordada na rua por causa da minha roupa. E eu prego Jesus. Eu sou abordada na rua por causa do sapato. E eu prego Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É a oportunidade que Deus me deu. Aleluia. De falar de Jesus. Eu não tenho um perfeito alemão. Mas quando Deus manda, o Espírito Santo vem, desce
e com os gemidos inexprimíveis, ele solta um alemão na minha boca e eu começo a falar em alemão. Aleluia. Aleluia, Jesus te ama e eu também. Estratégias de Deus para você ser um semeador da palavra de glória, Deus. Jesus. Não limite o poder de Deus. Não é porque você não fala um perfeito alemão que você está aqui há pouco tempo, aleluia, glória a Deus, que Deus não quer te usar. Às vezes em silêncio o Senhor fala através da tua vida. Como Jesus entrando no barco e sentando, ele está se apresentando. Nossa, quem ela é? De onde ela é? Aleluia. Diferença é não se misturar com o mundo, nem com as coisas do mundo. Aleluia. Eu não entendo o que eles veem em mim. Aleluia. Mas eu sei que é algo de Deus. E Deus quer fazer isso na tua vida também. Glória a Jesus. Amém? Deixa Deus te usar. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro. Dê frutos, cresça, dê frutos. Aleluia. E mesmo fora de tempo, a árvore que não está dando fruto, ela é frondosa. Olha, domingo passado, eu estou terminando mesmo, tá, irmão? Domingo passado, meu querido trouxe quase 10 quilos de nozes para a igreja. Saiu distribuindo, eu tenho mais, quem quiser é só falar comigo depois. Saiu distribuindo nozes para a igreja. Porque tem um amigo dele que tem um jardim lindo e tem uma árvore de nozes de 30 metros de altura. E ele está alugando containers para jogar fora. E o meu marido, ele não gosta de ver jogo desperdiçado, ele vai levando tudo lá para casa. Gente, a gente passa de casa nadando nas nozes. Ele só fica pensando, tem que levar para a igreja, tem que levar para aquele, tem que levar para aquela. Eu falei, vamos levar. Aleluia. E eu fiquei pensando, gente, uma árvore de 30 metros de altura. Como ela deve ser frondosa, como ela deve abraçar, como ela deve proteger do calor, né? Aleluia. É assim que Deus quer que nós sejamos. Uma árvore frondosa junto ao ribeiro e dê frutos. Não importa se é 30, se é 60 ou 100. Quem dá o crescimento é Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.